Que Deus abençoe vocês. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 6 a 7. Diz assim, é uma história do rei Ezequias. Então, é assim. Diz Ezequias, melhor dizendo, Ezequias, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, você pode repetir isso? E lhes falou ao coração dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Que bênção de texto. Eu quero tirar aqui um tema, eu gosto de dar tema na mensagem, eu queria falar um tema com você, que você guarde no seu coração, tá? E é exatamente esse, baseado no verso de número 6, falou-lhes ao coração, falando ao seu coração. Eu queria ministrar essa palavra para você, sua família, falando ao seu coração. Eu quero ministrar uma palavra de Deus, e tem o endereço certo, debaixo da presença do Espírito Santo, das Escrituras Sagradas. Eu quero pedir a Deus que eu possa falar ao seu coração nesta noite. E eu creio que é uma das coisas que mais nós precisamos nesse dia. Que Deus fale ao nosso coração. Assim que eu começar a pregar, você vai perceber, você vai falar assim, ué, essa palavra é para o meu coração? Não, o pastor está pegando pesado demais. Fica tranquilo, que no decorrer da mensagem, você vai entender porque eu estou falando ao seu coração. Esse texto aqui é muito interessante, irmãos. Senaqueribe, rei da Síria, ele vai invadir Judá. E o rei de Judá é nada mais, nada menos do que o grande rei Ezequias, um homem de Deus. Se você ler 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, você vai ler a história de Ezequias. Leia em casa, você está tendo tempo. Essa história de Ezequias é linda. Nada mais, nada menos, ele invade Judá, e o rei de Judá é o rei Ezequias. Rei esse, que a Bíblia diz, eu estou lendo Crônicas em casa, se você ler esse livro tremendo de Crônicas, você vai ver que haviam reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Outros reis faziam o que era reto, agradava ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, esse grande rei chamado Ezequias, era um rei que fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, conforme Davi fez. O Davi, seu pai, fez. O grande rei Davi, ele fazia o que era reto. E assim que ele assume o reinado, dá para trazer essa mensagem para esses dias. Ezequias faz algumas coisas que os pastores precisam fazer nesse tempo. Os líderes precisam fazer. Eu e você precisamos fazer nas igrejas, nas nossas casas. Sabe o que Ezequias faz? Ele santifica o povo ao Senhor. Que coisa bonita Ezequias faz. Ele santifica o povo. Ele tira a imundícia do templo. Aqui no templo, no santuário do Senhor. E o santuário hoje, o templo, é o nosso coração. Ele tirou toda a imundícia. Não, aqui não tem imundícia. Deus não lida com coisa imunda. E uma outra coisa que Ezequias fez, ele pede perdão aos pecados da nação. Ele pede perdão. E o capítulo 31, antes do 32, ele encerra no último versículo dizendo, tudo que Ezequias fez, ele fez de todo o seu coração. E Deus fez Ezequias prosperar. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, quando nós fazemos as coisas do fundo do nosso coração. Deus nos faz prosperar. Tendo dito isso, a Bíblia vai dizer, no começo do capítulo 32, vai dizer assim, depois de todas estas fidelidades. Olha que coisa interessante, irmãos. Geralmente o inimigo vem, a gente pensa, quando a gente está em pecado. Não é assim? Não. Mas a Bíblia diz que depois destas fidelidades, veio Ezequias invadir Judá. Ele veio como alguém vem para guerrear Judá. Ezequias toma duas posturas muito interessantes. A primeira é no verso
3 do capítulo 32, desse capítulo que nós lemos, Ezequias, ele reúne todo o seu povo, ele reúne os seus maiorais, os seus príncipes, para montar uma estratégia de guerra. Lá no verso 3 e no verso 6 vai dizer uma coisa maravilhosa. Ezequias pôs oficiais de guerra e ele se levanta na porta da cidade. Aí é onde o texto que nós lemos. Ele falou ao coração do povo. Em meio à guerra, Ezequias se levanta como uma voz profética. É isso que eu e você precisamos fazer nesse tempo, na nossa casa, na nossa igreja. Você precisa trazer a palavra de Deus para o coração da tua esposa, para o coração do teu marido, para o coração dos teus filhos, dos teus pais, das pessoas que te cercam. Ele falou ao coração. E Ezequias, ele fala de 3 tipos de situações aqui nesse tempo, irmãos. Eu fiquei impactado quando eu li essa palavra, que essa palavra tem tudo a ver para esse tempo. Ezequias vai falar sobre 3 situações. Primeiro, é um tempo de guerra. Ezequias vai falar do inimigo que se apresenta. Sabe o que Ezequias diz? O inimigo, versículo de número 2. Vendo, pois, Ezequias Senaqueribe, ele vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Eu vou pedir licença a você, eu estou lendo na revista atualizada, mas eu estou com algumas versões, isso a gente pode aplicar na minha mente também. Eu li atualizada, a linguagem de hoje, a revista corrigida, os pregadores geralmente fazem isso. Nesse verso, eu quero trazer uma palavra da revista corrigida. E veio Senaqueribe com o rosto de guerra. Olha a palavra que Ezequias manda. Gente, cuidado com o inimigo. Ele está vindo com o rosto de guerra. O jeito dele vir é um jeito de guerra. Irmãos, por acaso não é isso que nós estamos vivendo nos últimos dias? 45, 50, eu já até perdi as contas. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Aumentando ou não a mídia, diminuindo ou não. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mudou a nossa rotina. Se fosse há um tempo atrás, esses santuários tinha muita gente, cheio de pessoas. Se fosse um tempo atrás, as nossas compras não seriam as compras de hoje. É tempo de guerra. A gente vai no mercado, quando pode ir, não é todo dia mais. A gente agora mudou as nossas compras. Nós precisamos ir de máscara. As nossas compras mudaram. Você chega no mercado agora, a primeira prateleira que você visita é a prateleira do álcool em gel, do detergente, para lavar as nossas mãos. Agora eu preciso usar máscara. Mudou o meu jeito de comprar. Mudou o meu jeito de ir e vir. Eu não vou para onde mais eu quero. Eu estou com uma saudade da minha mãe muito grande. Muito grande. Minha mãe tem mais de 70 anos. Eu estou evitando ver minha mãe para eu protegê-la. Mudou o meu ir e vir. Mudou o meu jeito de abraçar. Isso Ezequias fala. Vocês não podem subestimar esse inimigo. Vocês precisam se preocupar. Porque esse inimigo, ele vem com rosto de guerra. Olha a informação que Ezequias dá a respeito de Senaqueribe. Com ele tem uma grande multidão. Calma, irmãos. Eu já vou falar algo ao seu coração. Mas eu preciso te informar. Qual é o poder desse inimigo? Esse inimigo, ele vem com uma grande multidão. Você já percebeu, irmãos, nesses últimos mês e meio, quanta multidão nós estamos vendo e ouvindo. É gente perecendo, é gente com depressão, gente com doenças psicossomáticas, gente com crises, sem poder dormir, preocupada com a economia. Tem gente que não pegou o coronavírus, não pegou o Covid, mas está preocupado com a economia. Há uma multidão de informação sobre nós. Ezequias está falando, nós temos um inimigo e ele vem com uma grande multidão. E um outro detalhe interessante que Ezequias fala desse inimigo.
o braço dele é um braço de carne. Há uma força nesse inimigo. E nós não vamos subestimar a força desse inimigo. Quem falar, irmãos, que esse inimigo não tem força, veio de outro planeta. Não está sabendo o que está acontecendo. Esse inimigo tem força. Davi, quando vai enfrentar Golias, Davi está vendo o inimigo e Davi discerne o que ele tem. Você vem a mim com lança, com espada e com escudo. Mas esse vírus, eu não sei como é que é a mutação dele, os médicos estão confusos, ninguém sabe qual é o remédio correto. É um inimigo com uma força violenta. Atingiu a Europa, atingiu a Ásia, atingiu a América do Sul, chegou no nosso Brasil, atingiu rico, pobre, louro, moreno, negro, atingiu gente rica, gente pobre, atingiu gente de todas as faixas etárias. É isso que Ezequias fala desse inimigo. Mas tem uma coisa, e eu quero ministrar isso ao seu coração, que Ezequias diz: eu quero falar ao coração de vocês. Ezequias fala do inimigo, mas Ezequias fala algo para o povo. O povo precisa ter. E eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, marido, ao teu coração, esposa, ao teu coração, chefe de família, ao teu coração, você que está aí pensando em casar, já marcou a data e não sabe se vai casar por causa dessa crise. Ezequias fala: sejam fortes. Olha, vocês precisam fortalecer o coração de vocês. Vocês não podem nesse tempo, por causa do inimigo, fraquejar os seus braços. Você pode receber hoje, nessa noite de quarta-feira, a presença de Jesus, fortalecendo o seu coração, fortalecendo os seus sonhos, animando você em nome de Jesus. Ezequias dá essa palavra e eu recebo ela em 2010. Davi, seja forte. Seja forte. Não deixa esse inimigo que vem com esse poderio, que nós sabemos que eu informei pouca coisa aqui, destruir você, fazer você cair. E talvez, se você está se prostrando esses dias, olha o que diz Hebreus, e toma posse dessa palavra: levantai as mãos cansadas e os joelhos trôpegos, fazei direitas vossas veredas, porque Deus vai curar o manco. Oh, aleluia, aleluia. Receba a força de Jesus nessa noite, meu irmão. Receba a força de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem dado a mim e a você nessa noite. Seja forte. Seja forte. Ezequias está dizendo. E a segunda coisa que ele fala ao coração: sejam corajosos. Eu falei da revista corrigida. A tradução no original dá mais para a palavra ânimo. Ei, tenha ânimo. Ah, pastor, é muito fácil. Você está falando aí, você não está vendo a minha crise. Eu posso falar para você: tem ânimo. Porque eu creio num Deus que, independente das circunstâncias, esse Deus que tem nome, que se chama Jesus, Ele pode animar você. Receba essa palavra no seu coração. Olha o que diz Provérbio 24:10. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Essa preocupação quer desanimar você. Essa responsabilidade dobrada que você está tendo quer desanimar você. Mas hoje, nessa quarta-feira, desse culto, o Espírito Santo te colocou aí, fez você conectar aqui o canal da Maranata. E o Senhor, aprove a Deus te colocar aí em frente para você ouvir essa palavra. E você hoje dizer para você mesmo: eu recebo essa palavra no meu coração, vinda do altar de Deus, e eu vou me levantar, e eu vou
me animar para a glória em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se você não se animar, você vai perder a oportunidade. Isso que eu estou falando, perder a oportunidade desse tempo de Deus fazer coisas na sua vida que talvez em outro tempo não faria. Deus está separando esse tempo, assim como falou Mardoqueu para Esther. Quem sabe nesse tempo Deus te colocou, Esther, neste lugar. E se você não tomar uma atitude, Esther, socorro virá de outra parte. Mas sabe quem Deus quer usar, Esther? Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Você pode perder a oportunidade se você se desanimar. Deixa eu falar uma coisa aqui da nossa igreja Maranata. A nossa igreja é uma bênção. Nós temos 14 igrejas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. E como todo lugar, como toda empresa, toda instituição, nós não somos perfeitos. Nós temos que melhorar em algumas áreas. Até alguns dias atrás, eu não sei precisamente quando, mas o pessoal da técnica nos informaram, a técnica que trabalha aqui no programa. Nos últimos um mês e pouco, na época no período da quarentena, antes disso, nós tínhamos 2.000 pessoas inscritas no nosso canal. E aqui a gente não fica, pelo amor de Deus, contando quantos inscritos. Olha como é que nós estamos. Não. O nosso desejo, o desejo da Igreja Missionária Evangélica Maranata, é abençoar o mais possível de número de pessoas. A gente não conta canal, acessos, a gente conta pessoas como você e eu, que precisam ouvir a palavra. Sabe o que aconteceu? 2.000 acessos. Os nossos vídeos tinham 700 visualizações, 800 visualizações. Chegou a quarentena. Chegou o isolamento social. Eu tive a oportunidade de estar nessa reunião. Os pastores reunidos, pastor Paulo, os pastores presidentes, o filho do pastor Paulo Brito Júnior. A gente se reuniu e alguém se levantou. Vamos abençoar o povo através do canal do YouTube. Tinha tudo para a gente desanimar, mas o Espírito Santo nos capacitou. Aqui não tem nenhum profissional, e você está vendo esse trabalho bonito. Tem gente atrás dos bastidores, gente dando ideia, gente pregando, gente filmando. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque nós resolvemos fazer história nesse tempo, e aqui não tem ninguém mais forte do que você. Deus nos animou. Deus vai te animar hoje em nome de Jesus. Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai abrir portas a essa Covid, essas informações de morte, de doença, veio para derrotar você, mas você hoje está se levantando. Eu sinto o Espírito Santo pegando na mão de pessoas nessa noite e dizendo para você: eu te tomo, filho, pela mão direita, levanta essas mãos cansadas. Deus está tocando em você nessa noite em nome de Jesus. Eu tenho uma informação para o seu coração, disse Ezequias. Olha, não desanima, esforça-te, tenha ânimo. E ele diz assim: não tenha medo e não te espante. Aleluia. Irmão, é muito fácil você ouvir uma palavra dessa. Não tenha medo e não se espante. Como é que eu não vou me espantar? Se eu pegar em alguma pessoa, se eu tocar no elevador, posso ficar doente? Se a empresa me mandar para casa e me der uma semana, eu posso ficar desempregado? Mas eu tenho uma palavra para você. Palavra de Deus. Palavra da Bíblia. Eu estou falando ao seu coração, na autoridade do Espírito Santo. Não tenha medo. Aí eu te pergunto, quais são os medos nesse tempo que pode assolar a tua vida, o teu coração? Medo de morrer. Você sabia que tem gente que tem medo de morrer nessa época? Eu não vou julgar. Nós somos seres humanos, feitos de barro. Você está com medo de morrer. Você tem uma certa idade. Você está sentindo febre. Está sentindo algum sintoma. Eu tenho uma palavra para o seu coração.
Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, em nome de Jesus, seja trocado esse medo de morrer pela presença de Deus, pelo cajado de Jesus. Você está com medo das más notícias? Se você ligar a televisão, vai depender do jornal. Você só vai ouvir e ver más notícias. O Salmo 112 sabia disso. Versículo 7. Ele diz assim: o servo do Senhor, eu e você, que servimos ao Senhor, não temerá mais notícias. O seu coração continua firme, confiando no Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dar aleluia na sua casa. Aleluia. Não está dizendo que eu não vou ter mais notícias, não. Vai dizer que o servo do Senhor, ele vai ouvir, mas ele não vai temer mais notícias, porque o meu coração não olha para as más notícias. Nós não podemos ficar alienados nesse tempo. Eu preciso ler alguns jornais. Preciso saber o que diz o Ministério da Saúde. Eu preciso saber o que diz a OMS. Preciso saber o que diz as autoridades competentes. Preciso saber. Mas sabe, a última palavra, com todo o respeito, não é dos médicos, não é da OMS, nem do Ministério da Saúde. A última palavra tem dono. É o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que tem a última palavra na sua vida. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Podem vir todos os prognósticos contrários. Eu não vou me desfazer. Eu não vou me desfazer dele, mas tem uma coisa. Eu não vou subestimar o inimigo, mas eu também não vou superdimensionar. Está nas redes sociais, nas mídias, televisão, jornais, documentários. São os piores prognósticos. Mas eu quero perguntar a Deus: Senhor, qual é a última palavra? Eu quero encerrar esse ponto aqui dizendo: você não deve temer, e não deve temer mais notícias, você não deve se espantar. Dá uma lida depois, anota aí. Eu acho esse texto interessante, eu não posso deixar ele passar. Eu gosto desse texto. Esse texto, muitas vezes, ele norteia algumas situações que eu vivo. 1 João, capítulo 4, verso 18. Diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você está com medo? O verdadeiro amor, o nosso Deus é amor, lança fora todo medo. Não tenho vergonha de falar, não. Eu não sou bom de grego, mas de vez em quando eu preciso fazer umas pesquisas. E eu pesquisei esse versículo de tanto eu gostar dele. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa palavra lança, no original grego, sabe o que significa? Que você pega um problema, e esse problema se chama medo, e você vai colocar esse problema nas mãos de alguém, e você confia tanto nesse alguém, que você descansa. Descansa por quê? Descansa sem saber o que te espera. Oh, Deus maravilhoso. Posso te dar um exemplo na prática? Você está cheio de medo. Marido sabe que você está com medo. Esposa sabe que você está com medo. Teu filho. Pastor sabe que você está com medo. Aí você pega esse medo e lança na presença daquele que recebe o medo que você tem nas mãos dele. Só que você sai e o diagnóstico não mudou. Aí alguém pergunta: e aí? Por que você mudou? Você vai ser curado? Não sei. Você vai melhorar de salário? Também não sei.
Mas por que essa calma? Por quê? Eu lancei nas mãos daquele que vai cuidar de mim, sem eu saber o que ele vai fazer. Eu falo como Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Pelo Espírito Santo nesta noite. Pode ter medo sendo repreendido nessa casa. Pode ter medo sendo repreendido pela presença de Jesus. Porque aonde Jesus chega, o medo se dissipa, os demônios são expelidos. E a paz dele reina no nosso coração. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho, Ezequias disse, uma palavra para o coração de vocês. Eu mostro para vocês quem é o inimigo. Eu mostro para vocês quem são vocês nessa história toda. Mas eu tenho a melhor história de todas, a melhor informação de todas. Agora eu vou te pedir licença. Abre o seu coração. Um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Ezequias fala do inimigo. Ezequias fala das pessoas. Agora Ezequias vai dar a melhor notícia. Você está preparado para a melhor notícia? Sabe o que Ezequias fala? Eu vou dizer para vocês. Quem é o Deus que está conosco? Aleluia. Eu já falei que é o inimigo. Eu já falei quem são vocês. Se a história acabasse aqui, não ficava legal. Mas eu vou falar quem é o Deus de vocês. Olha o verso 7. Há um maior conosco do que com eles. Tem um maior aí com você do que com eles. Eu fico meio triste com Ezequias. Eu estava lendo esse texto em casa hoje. Eu falei, Ezequias fala alguns tópicos a mais do inimigo. Mas quando ele fala de Deus, ele fala pouca coisa. Sabe por quê? Porque de Deus não precisa se falar muito. Quando perguntaram a Jesus quem ele era, ele, eu sou. Acabou a história. Olha, tem muita multidão. Tem muita dívida. Tem muito problema. O inimigo vem com muita gente. Mas nós só temos um. Eu com ele sou maioria. Você com ele pode todas as coisas. Há um maior conosco do que com ele. Paulo fala em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse inimigo é invisível, o meu Deus é invisível, imortal, mas ele é o Todo-Poderoso. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas se você clamar pela via certa do clamor, que é o nome de Jesus, não existe oração forte, não existe oração do sacerdote mais forte do que a sua. Você até pode ser orado por mim, mas você não precisa, na forma de depender da minha oração. Se você orar em nome de Jesus, o Deus que pode tudo, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, aquele que abre ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é o Pai de Jesus. Aleluia, Ele está conosco, bendito seja Deus. Você pode parar um pouquinho aí, olhar para quem está do seu lado na sua casa e dizer para ele, para ela, recebe essa palavra no teu coração. Nós não estamos vendo, no meio desse vendaval, no meio desse redemoinho, nós não estamos vendo, mas aqui tem um maior conosco do que com eles. Nós só precisamos de Jesus. E ele encerra dando a segunda palavra. Tem alguém aqui que é o nosso Deus, ele é o único Deus que também, irmãos, que palavra no coração desse povo. Esse povo tinha que ficar preocupado com o coração dele de receber uma carga de palavra profética de Ezequias. Ele é aquele que vai guerrear e ajudar
dá as nossas guerras. Ezequias tem braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está na frente guerreando as suas guerras. Aleluia! Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele está na frente. É Ele quem abriu o mar. Ele que foi o capitão de Josué. É Ele quem cirandou os inimigos. É Ele quem nos dá a vitória. É esse Deus quem está na frente. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você que eu falei essa semana para minha esposa. Assim como eu, na sua casa também, você deve estar assim. A gente não vai no mercado toda semana. Mudamos a nossa dinâmica, como eu disse, de mercado. E a gente vai no mercado. Com luva. Com máscara. Álcool em gel. Limpa lá o carro com tudo que tem que limpar. E vai para o mercado. E traz as compras. Já tem um lugar correto para você colocar as compras. Para você poder limpar todos os itens, feijão, arroz, farinha, açúcar, manteiga, e colocar no lugar correto, na despensa ou na geladeira. Mas não sei se você está sentindo isso que eu estava sentindo na minha casa. Por mais que você limpe tudo, aí depois você toma um banho legal e você dá um sentimento que vai ter algum infeliz de um Covid espalhado em algum lugar que vai te pegar. Parece que tudo que você fez não foi em vão. Sabe? Eu botei uma coisa na minha cabeça. Vou limpar minhas mãos. Lavar bem as minhas mãos. Sair higienizando tudo. Limpando os alimentos. Eu vou fazer o que me compete. Mas aquilo que não me compete fazer, cumprindo todas as normas que eu preciso cumprir, tem alguém que está me guardando. Tem alguém que está te guardando. Esse é o Senhor, que peleja as nossas guerras. Ele não vai à tua frente. Ei, Ele já foi. Não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em mim, crede também no meu Pai, na casa dele, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E ele já foi na frente, ele já preparou lugar, o céu já está preparado. Tudo que vai acontecer comigo daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui, nesse culto de quarta-feira, eu não sei, a Maranata não tem essa coisa, e você falou isso, cuidado. Não, irmãos, não, nós pensamos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer semana que vem, eu não sei se eu vou ficar contaminado, se alguma coisa vai acontecer comigo, ou com a minha família, mas eu sei de uma coisa, tem alguém na minha frente, aleluia, eu descanso porque Jesus já foi na frente. Essa é a palavra que Ezequias dá ao coração do povo. Sabe o que acontece? Para a gente encerrar e para a gente orar por você, você está recebendo essa palavra no seu coração? Isso, põe a mão no seu coração e diz assim: eu recebo essa palavra no meu coração, eu recebo Jesus. É o teu Espírito que está falando comigo. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que precisa acontecer com você. Verso 8 diz assim: E o povo descansou. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Na revista corrigida. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ei, você pode descansar, não nas palavras do Ezequias, nem a do Davi, mas você pode descansar hoje na palavra, debaixo da unção, debaixo da presença, debaixo da autoridade das Escrituras. Você pode dizer: eu vou descansar, assim como aquele povo descansou. Pronto.
Eu estou descansado. Mas pastor, dá uma notícia para mim. Quanto tempo vai durar essa quarentena? Não sei. Mas descansa. O que vai acontecer comigo amanhã? Eu não sei. Mas descansa. Eu quero encerrar dizendo, orando por você. Sabe o quê? Só tem um que pode trazer descanso. E esse um se chama Jesus Cristo de Nazaré. Vinde a mim, disse Mateus, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Você está assim? Vinde a mim. Vinde até Jesus. Não é vinde a Maranata. Não é vinde a Assembleia. Não é vinde apenas no canal do YouTube. Vinde a Jesus. Sabe o que Jesus promete? Você vai encontrar a melhor coisa desse mundo. Descanso para a sua alma. Ei, você não gostaria hoje, você que recebeu essa palavra, de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Oh meu Deus, eu estava com meu coração pesado. A palavra de Deus faz isso, é isso que ela faz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela divide as juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Para de falar, será que ele me conhece? Será que alguém mandou um zap para ele? Não, irmão, é o Espírito Santo que ama você, e você vai encontrar descanso para a sua alma.